Olá, vamos a mais uma aula de redação. Nós vamos hoje, antes de mais nada, recordar alguns pontos básicos do texto dissertativo argumentativo. Nós sabemos que ele é o mais cobrado nos concursos, nos vestibulares, no Enem. Então, nós temos que estar preparados para escrever um texto dessa tipologia, dissertativo, argumentativo. É o tipo textual que consiste na defesa de uma ideia, por meio de argumentos e explicações. Então, veja bem, isso aqui é muito importante para você que quer escrever um texto dissertativo argumentativo. Você tem que ter argumentos, você tem que saber explicar aquilo que você pensa a respeito do tema que foi dado a você. Esse tipo de texto, ele tem como objetivo central a formação de opinião, ou seja, quando você escrever aquele texto que vai estar disposto em mais ou menos 30 linhas, não, mais não, o máximo é 30 em geral, certo? Até 30 linhas, digamos assim, você tem que ter conseguido fazer um texto que o leitor leia e concorde com você. Assim, é mesmo, é desse, eu também penso assim. Então, o que que você acabou de fazer? Você formou uma opinião, certo? Então, assim, ele é caracterizado por tentar convencer ou persuadir o interlocutor da mensagem. Por isso, nesse sentido, é que nós o chamamos de argumentativo, ok? Bom, aí as etapas necessárias para se produzir um texto argumentativo são problema. É claro que a hora que você tem o tema na sua redação, aí você já vai detectar ali o problema. Então, no momento inicial, busca-se o problema, ou seja, os fatos sobre o tema pretendido e ademais, a tese, que é a ideia central do texto, é aquela, a sua ideia, é o seu ponto de vista. Aí, então, vem, diante do problema, vem a sua opinião. A opinião que você tem sobre aquele tema vai reforçar a argumentação. Por isso, é importante buscar uma verdade pessoal, quer dizer, é importante que você tenha uma opinião sobre isso, ou juízo de valor sobre o assunto que vai ser abordado. Aí, então, para que essa sua opinião seja realmente uma opinião que vai fazer, como diz, vai fazer o leitor concordar com você e acreditar que é daquele jeito mesmo que você colocou ali, então você precisa saber selecionar bem os argumentos. Então, o mais importante do texto dissertativo, argumentativo, é a organização, a clareza e a exposição dos argumentos. Para que você consiga fazer isso, organizar, ter clareza, saber expor os seus argumentos, é importante selecionar exemplos, fatos, provas, a fim de assegurar a validade da sua opinião, né? Sem deixar de justificar. Tudo que você coloca lá, você tem que apresentar uma justificativa para mostrar que aquilo tem valor mesmo, que você entende, que você sabe expressar sobre aquilo que você colocou ali. Você não está simplesmente preenchendo linhas. Você sabe o que você está fazendo ali. E, por fim, você vai para a conclusão, que é o momento em que você vai buscar a solução para o problema exposto, né? Então, é interessante apresentar a síntese da discussão, é quando a gente faz ali, então, a retomada do tema ou da tese, né, da ideia principal do texto, e vamos também propor uma solução para esse assunto, com algumas observações finais para fechar o nosso texto. E aí, então, a estrutura do texto dissertativo argumentativo, quer dizer, tudo isso aí você vai colocar em três partes básicas do texto, que é o padrão dos modelos de redação, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, ficando mais ou menos assim. Então, em geral, nós distribuímos esse texto em 5 parágrafos, o que já comentamos em várias aulas, aliás, em todas, que não tem necessidade de que sejam 5. De repente, podem ser apenas 4, mas o primeiro parágrafo, que é a introdução, é um parágrafo só para introduzir.
Aí, e o último parágrafo, que é a conclusão, também é só um parágrafo para você concluir. Mas para desenvolver, para você argumentar e comprovar a sua ideia durante ao longo do texto, aí você pode usar 2 ou 3 parágrafos. Por isso, pode ter de 4 a 5 parágrafos uma dissertação. Não tem nada que impeça que você faça apenas 4, que você faça 5 parágrafos. Mas tem que saber que o primeiro é a introdução, é onde você vai contextualizar o tema e a apresentação de uma tese, você contextualiza o tema e apresenta a sua tese, quer dizer, você mostra que você entendeu o tema que foi proposto para você, e aí você também já formou uma opinião e apresenta essa opinião junto a essa contextualização do tema ali na introdução. Mas quando você contextualizou o tema e formou uma opinião acerca dele, você já tem que ter pensado como é que você vai comprovar essa sua tese, essa sua opinião. Então, essa forma de você comprovar são os argumentos que você vai usar. Então, aí se você vai fazer 5 parágrafos, cada parágrafo de desenvolvimento, você desenvolve uma ideia, certo? Então, se você vai ter 3 parágrafos de desenvolvimento, é porque você vai definir 3 assuntos subtemas que você vai colocar dentro desse seu texto. Dessa forma, você vai ter argumento 1, argumento 2 e argumento 3, resumidamente condensados com a contextualização do tema e a sua tese, e aí você forma a introdução. Aí depois, nos desenvolvimento, nos 3 parágrafos de desenvolvimento, ou 2, dependendo, né, de como você queira fazer seu texto, não tem problema, aí você vai defender o seu ponto de vista. Essa é a parte mais importante, a mais valiosa do seu texto, porque aqui você vai desenvolver a ideia principal do seu texto dissertativo argumentativo. Por isso é que nós já falamos que os argumentos têm que ser bem consistentes e bem organizados, certo? Em cada parágrafo, você deve desenvolver apenas uma ideia, viu? E é ideal que cada parágrafo tenha, né, comece com um tópico frasal. O que é o tópico frasal? A ideia central do parágrafo. Então, que você comece com uma ideia generalizada ali naquele parágrafo e depois você vai explicando aquela ideia. Cada parágrafo, se você fizer desse jeito aí, você vai ter um desenvolvimento bem consistente e uma nota mais consistente ainda, pode acreditar. E para finalizar o seu texto, que é o parágrafo da conclusão, é onde você vai fazer a retomada do tema, é como se você estivesse relembrando ao leitor sobre o que você estava escrevendo. Aí você vai ter o conectivo conclusivo adequado, você escolhe, são vários, o mais comum é o portanto, mas não é o único, e faça uma observação, você não apresenta só a retomada do tema e também solução, não, faz uma observação para dar mais consistência ali na sua conclusão. Nela, você precisa observar, se você vai apresentar, então, uma proposta de solução, o que é que deve ser feito? Qual é a sua proposta? E como é que deve ser feito? Né? E por quem deve ser feito? Então, você tem que mostrar o que, como e quem vai fazer aquilo para resolver aquele problema. Aí, como eu já disse, é importante adicionar uma frase que sintetize as ideias apresentadas na conclusão e que nunca apresente aqui na conclusão uma ideia nova. A ideia nova é para outra redação, certinho? Então, vamos. A nossa proposta de hoje traz o tema: os desafios para a capacitação e a reinserção social de ex-detentos. Numa contextualização do tema, numa interpretação, para mostrar que eu entendi o tema, aí você lê e pensa, é o desafio. Então, quer dizer, a coisa não é fácil, é desafiadora, né? E é desafio para quê? Não é fácil o quê? Capacitar e reinserir, socialmente falando, pessoas que cumpriram pena.
certo? Então, você está diante desse problema. O problema se impôs. Agora é você formar a sua opinião. Aí você começa a pensar, mas claro, você já tem o seu conhecimento de mundo, mas, em geral, lógico, vem os textos de apoio para realmente tentar apoiar você. Então, vamos a eles. Texto 1. Após cumprir a sanção pelo crime cometido, o ex-presidiário necessita ser reinserido na sociedade. Olha aí, você vê, né? Nosso tema aí. A fim de que possa trabalhar para viver dos frutos de seu próprio serviço e sustentar a si mesmo e sua família, de modo a não voltar para o crime. Então, veja bem que nesse primeiro trecho aqui, já dá para que nós vamos formando a nossa opinião, a nossa tese. Por exemplo, então tá certo, ele vai voltar para a sociedade, um dia ele vai voltar. Já comentamos em outras redações com temas similares a este que não temos prisão perpétua, não temos pena de morte, né, em casos comuns. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aquela pessoa que está cumprindo pena um dia reinserida na sociedade. E aí, o que você acha? Você acha que realmente ele está pronto para viver como a sociedade gostaria que todos vivêssemos, né? Uns respeitando os direitos dos outros, cada um cumprindo o seu dever dentro da legalidade? Então, aí já começa a pensar. Né, aí, como diz, nós já vamos começar a pensar que, em geral, isso não vai acontecer. Contudo, muitos ex-detentos encontram dificuldade em se recolocar no mercado de trabalho, motivado por preconceito e receio dos contratantes, dificultando assim sua reinserção na sociedade. Bom, mas não é só por causa do preconceito e do medo que as pessoas têm de aceitá-lo de volta à sociedade, não. Não é só por isso, não. Nós temos que entender que muitos dos egressos não têm nem o ensino médio completo ou qualquer qualificação profissional. Então, aí, como é que vai trabalhar? Então, tudo isso aí vai dificultar a busca pelo trabalho, porque vamos combinar que a pessoa também não vai querer levar uma vida muito difícil. Então, né, quanto menos você se prepara intelectualmente, menos chance você tem de um trabalho mais digno. Então, aí já se impôs, né, já não foi uma, já se impuseram duas dificuldades. Tanto tem o preconceito, o medo que a sociedade tem de readmitir aquela pessoa no seu seio, como também aquela pessoa não tem qualificação profissional. Como que vai conseguir emprego? Bom, então, tá vendo? Nós estamos só formando ideias aqui. Quando ainda estão cumprindo pena, os presos que trabalham não se sujeitam ao regime da CLT. E a remuneração mínima é de 3/4 do salário mínimo, como dispõe o parágrafo 2º do artigo 28 e o caput do artigo 29 da Lei de Execução Penal, a LEP, Lei número 7.210, de 11 de julho de 1984. Isso incentiva as empresas na contratação dentro das prisões. Porém, ao saírem do sistema carcerário, os até então encarcerados passam a ser cidadãos comuns, regidos pela CLT, não atraindo os empregadores. Texto 2. A reinserção via mercado de trabalho é absolutamente estratégica para se reduzir a reincidência, disse o pesquisador da USP, José Pastore. Ele dimensionou o tamanho do problema no país. Atualmente, cerca de 2,5 mil pessoas são libertadas todo mês por terem cumprido a pena, e o Brasil produziu 140 mil postos de trabalho em julho passado. Tirando cerca de 500 pessoas que são presas com maior propensão a reincidir, só precisamos arrumar 2.000 empregos por mês. É claro que aqui tem uma certa ironia, né? Porque só precisamos arrumar 2.000 empregos por mês, como se a coisa estivesse fácil assim. Então, por aí, você já vê que
essa fala aí já mostra a dificuldade real de reinserir essa pessoa na sociedade. Pastore justificou a necessidade de se promover a entrada de ex-condenados no mercado de trabalho pelo custo da reincidência criminal no país. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Que o investimento exigido pela reincidência é muito maior que o custo de se empregar um ex-detento, pois é preciso levar em conta o gasto com a polícia para prender o reincidente, com a prisão provisória enquanto o indivíduo não é julgado, com o inquérito para se procurar o culpado e a máquina do judiciário para se julgar, entre outros gastos. Para se contornar o problema da resistência dos empregadores, Pastore lembrou que o empreendedorismo pode ser uma solução adequada para a sociedade brasileira. Com o programa do microempreendedor individual do Ministério da Previdência, o cidadão pode formalizar sua atividade de autônomo, obtendo CNPJ próprio, cadastro na junta comercial e inscrição no INSS, pagando uma pequena quantia mensalmente, ressaltou. Segundo o pesquisador, 1,3 milhão de pessoas aderiu ao programa em um ano de funcionamento. Será que as pessoas querem mesmo fazer isso? Texto 3. Preconceito de empregadores e sociedade. Ao sair da prisão, ex-detentos precisam recomeçar a vida e ainda lidar com uma sombra do passado. Que sombra é essa? O preconceito da sociedade quanto à sua ficha criminal. No momento de se candidatar a vagas de emprego para retomar a rotina, não tem essa frase. Se fosse retornar, teria. Muitos empregadores se sentem receosos com o histórico. Nesse sentido, os esforços precisam ser feitos fora da prisão. É importante trabalhar a conscientização da população quanto ao acolhimento dessas pessoas, sem querer se mostrar contrário a essa decisão. A gente começa a pensar também, conscientizar a população a acolher essas pessoas. Mas e essas pessoas? Elas estão prontas para serem acolhidas mesmo? Elas não representam um perigo mais para a sociedade? Nesse sistema penitenciário que nós temos no país? Então, aí fala que é preconceito da sociedade, mas não seria apenas a sociedade tentando se resguardar, né? Esse estigma, tudo bem, se é um preconceito, é uma marca, né? É um estigma, faz com que os condenados sejam céticos ao sistema e processo de ressocialização. Quer dizer que não confiam, não acreditam nesse sistema. É como se, apesar de terem cumprido toda a sua pena, continuassem a ser punidos. Bom, daí tudo, depois que a gente vê, então, o tema, que é os desafios para a capacitação e a reinserção social de ex-detentos. Depois que você lê os textos de apoio e soma isso ao seu conhecimento de mundo, à sua experiência, com certeza você chega a uma opinião mais ou menos assim, ó. Com o tradicional modelo prisional que o país oferece, é forçado concluir que a recuperação de ex-detentos é utopia, é um sonho, é fantasia. Não vai recuperar. Do jeito que a gente vê nos noticiários, acompanha pela televisão e vê, né, no dia a dia o aumento da população nos presídios. Por que está aumentando? Porque eles não foram recuperados, porque muitos ali são reincidentes, quer dizer, muitos estão voltando. Então, por que eles voltaram? Por que eles não fizeram diferente? Porque eles não foram recuperados. Então, dá para chegar a uma opinião como essa aí. Bom, então, se eu tenho essa opinião, se eu acredito que não vai recuperar o detento do jeito que é o modelo de prisão no nosso país, eu já vou definindo 3 pontos que eu posso discutir no meu texto. Porque eles não são recuperados, não quer dizer que nenhum quisesse ser, que todos optaram pelo aquele tipo de vida. Então, eu tenho que concluir que há pessoas que cometeram delitos. Aqui é cometeram, certo? Então, deixa eu copiar de novo aqui. Há pessoas que eu estou afirmando
Não estou hipotetizando. Há pessoas que cometeram delitos, mas podem querer mudar de vida. Pode sim ter muitos ali que escolheram aquele modo de vida, a vida da prática do crime. Eles querem viver assim, mas com certeza há muitos que gostariam de sair daquela vida. Mas para isso precisa ser oferecida uma oportunidade para ele. Então eu vou definir isso no meu texto. Isso é um ponto que eu vou pegar, porque eu não estou falando que não, eu não estou falando isso aqui, que não acredito que o nosso sistema prisional possa recuperar alguém e pronto, e joga todo mundo lá dentro e esquece essas pessoas. Não, eu estou dizendo que do jeito que está, não recupera. E já estou começando a lhe dizer que eu acredito que mesmo que alguns escolham aquele modo de vida para si, muitos, quem sabe a maioria, gostariam de mudar. Mas aí vem o outro problema. O sistema carcerário, como é, não pode recuperar. Quer dizer, desse jeito não dá para recuperar. Aí eu vou continuando a minha argumentação. Também tem o problema da sociedade que fica insegura em relação a um ex-detento. Então, esses 3 pontos aqui, de a pessoa poder até querer mudar de vida, mas um sistema penitenciário que não pode recuperá-lo, e a sociedade, então, insegura em relação a esse ex-detento, vai confirmar essa minha tese aqui. E assim, para que eu vá desenvolvendo meu texto com propriedade, buscando uma boa nota para ele, no primeiro parágrafo de desenvolvimento eu posso ter esse tópico frasal. Esse, nós poderíamos dizer que seria o subtema dentro de cada parágrafo. Então, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu posso afirmar que, embora seja inegável que muitos escolham o crime como seu modo de vida, também tem que ser verdade que muitos gostariam de viver dentro da legalidade quando saírem da prisão. Veja que esta ideia que eu tive aqui no número 1, sobre pessoas que cometeram delitos, mas que podem querer mudar de vida, está bem colocado dentro dessa ideia que vai ser o nosso tópico frasal no primeiro parágrafo de desenvolvimento. E aquela ideia segunda ali do sistema carcerário que não recupera, nós vamos fazer um tópico frasal mais ou menos assim. O Brasil possui a 3ª maior população carcerária do mundo, o que revela como e por que o sistema está no caminho inverso ao que se propõe. Olha para você ver, eu estou falando que ele não pode recuperar. E quando eu já começo a dizer que ele tem a 3ª maior população carcerária do mundo, aí você já pensa que as pessoas estão ali, como diz, bem dividindo, lutando por um espaço dentro de cada cela. Se luta pelo espaço dentro de cada cela, eles lutam pela comida, eles lutam pelo ar que respiram. E aí, o que você acha? Que essa pessoa está sendo recuperada? Essa pessoa está sendo treinada a continuar no mundo da ilegalidade. E aí eu vou pensar no meu terceiro ponto, que acredito que é um bom caminho para eu desenvolver essa minha ideia, que é falar da insegurança da sociedade em relação a esse ex-detento. Aí, então, eu posso começar o parágrafo dizendo que a desconfiança da sociedade em readmitir o ex-detento em seu meio deve-se, acima de tudo, ao fato de saber que o sistema, esqueci da palavra prisional, que o sistema prisional que o país oferece não promove a reeducação necessária para que alguém mude de vida. Então aí, deixa eu fazer esse negocinho melhor aqui, que o sistema que o país oferece não promove a reeducação necessária para que alguém mude de vida. E aí é lógico, isso aqui estou só começando o parágrafo, depois eu vou explicar isso, tá? E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 3 parágrafos de desenvolvimento bem consistentes. E, por fim, eu vou chegar à minha conclusão, que é a hora do portanto, do logo, do dessa forma, destarte, e assim por diante, né? Pode ser portanto, pode ser logo, e tem muitas outras opções,
Aí eu vou retomar o tema e vou apontar que tanto dirigentes das prisões como demais autoridades, como o governo estadual, o governo federal, os secretários de segurança pública, eles são autoridades competentes para buscar a garantia dos direitos do preso. Mas por que eu estou pensando nisso? Ora, se buscar a garantia dos direitos do preso, direito à saúde, à educação, direito a Opa, liberdade não. Essa é depois que ele cumprir a pena, né? Mas os direitos fundamentais do ser humano, se forem garantidos ali dentro, então o que é que vai ter? Né? Com tratamento digno, oportunidades de estudo, oportunidade de trabalho, oportunidade para ele trabalhar. Se ele não pode trabalhar porque ele não é qualificado, então oportunidade de qualificá-lo profissionalmente. Então o que é que nós vamos ter? Isso vai resultar em um indivíduo que com certeza vai ser recuperado, tanto psicológica como intelectualmente. E então, se ele estiver assim, realmente recuperado, estudou, tem qualificação profissional, ele está pronto para retornar ao convívio social. Ele vai ter motivos para caminhar nos caminhos da lei, certo? E transmitindo confiança para a sociedade poderá abraçá-lo de novo, certo? Então, dessa forma, isso aqui é o nosso projeto, é o nosso esqueleto de texto, aí nós vamos começando a montá-lo dessa forma. Então, isso aqui, ó, foi o que você decidiu que poderia entrar na sua introdução, que aqui nós temos o tema que nos foi dado pela banca, aqui tem a nossa tese, e eu vou juntar o tema, mais a tese, e mais aqueles pontos que eu defini que o meu texto precisa trazer para confirmar a minha opinião. Então, se eu juntar tudo isso, eu vou ter um parágrafo de introdução, ou seja, de apresentação da minha redação, mais ou menos assim, olha. É notório que são muitos os desafios para capacitar e reinserir ex-detentos na sociedade brasileira atual. Dá para você notar que aqui está colocado exatamente o tema. Não precisa ser do jeitinho que a banca lhe deu, né? Mas ele está colocado aí. Ótimo. Dado ao modelo de detenção que o país oferece, é forçado concluir que a recuperação de ex-detentos é utopia. Olha, agora eu coloquei o tema aqui, agora dá para você ver que eu coloquei a minha tese, certo? E agora vou colocar aqueles pontos que eu defini que precisam aparecer no meu desenvolvimento para confirmar essa minha tese. O ambiente prisional se caracteriza como fomentador de rebeldia. Melhor. Então, eu não estou acreditando naquele ambiente prisional. Ele não, por quê que ele é fomentador de rebeldia? Porque ele não oferece chances de qualificação. E aí, então, se ele não oferece essas chances de qualificação, de reeducação desse preso, então, eu poderia até mudar aqui se eu quisesse. Não oferece chances de reeducação, por exemplo. Reeducação, ok? Ou então qualificação, não importa, mas é porque a reeducação, né, ia, como dizia, abarcar todo o significado de uma recuperação da pessoa, obrigando a sociedade a recuar em vez de oferecer uma oportunidade a um ex-presidiário. Então aqui, ó, você viu a presença do tema, a presença da sua tese, e a presença dos pontos que você decidiu que são suficientes para comprovar a sua ideia. Aí, então, quando nós formamos também tópicos frasais para cada parágrafo de desenvolvimento. Aí nós colocamos, e para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, nós poderíamos dizer que, embora seja inegável que muitos escolham o crime como seu modelo de vida, também tem que ser verdade que muitos gostariam de viver dentro da legalidade quando saírem da prisão. Aí, então, como é que eu vou discutir isso? Esse aqui é o meu tópico frasal. Então, aí eu vou dizer que o meio em que vive, será que esse meio em que vive vai permitir que ele seja diferente? Será que o tratamento nas prisões respeita a dignidade do ser humano? Vê-o como merecedor de ser bem tratado? Então, isso aqui, se eu juntar tudo, eu vou ter um parágrafo de desenvolvimento que vai ser
mais ou menos assim, olha. Embora seja inegável que haver pessoas que escolham o crime como seu modo de vida, é preciso acreditar que a maioria pudesse querer viver dentro da legalidade quando cumprida sua pena. Mas, se segundo teorias deterministas o homem seja produto do meio, então há de se tornar o ambiente prisional propício a formar a pessoa que a sociedade possa acolher. No entanto, o histórico das prisões brasileiras vai de encontro a essa teoria, minimizando a dignidade do preso, reforçando sua rebeldia e condenando-o a continuar à margem da lei. Então, você observa que o que você decidiu aqui, ó, com o seu tópico frasal e aquilo, você está se perguntando, aquele meio em que ele vai ficar preso, vai permitir que ele seja diferente? O tratamento nas prisões respeita a dignidade do ser humano e ele é bem tratado, e um ser humano que não é bem tratado, não vê dignidade na forma como ele é conduzido ali dia a dia, ele vai mudar? Então, aí dá um parágrafo como este aqui, certo? E quando nós colocamos aqui esta questão da teoria determinista, é porque dizem os que defendem essa teoria de que nós somos produtos do meio em que vivemos. Se eu estou vivendo num meio violento, eu vou me tornar violenta, e assim vai. Não estou dizendo que nós temos que seguir essa teoria, etc e tal, que a pessoa não tenha livre-arbítrio para ele decidir, não, eu não quero ser assim, eu vou mudar minha vida e vou viver legalmente. Então, mas de repente, a teoria determinista também pode influenciar. Então, se for, por isso que nós colocamos aqui, então, há de se tornar o ambiente prisional propício a formar a pessoa que a sociedade possa acolher, certo? Aí nós vamos, esse foi o nosso segundo parágrafo da nossa redação e o primeiro de desenvolvimento. E vamos para o terceiro parágrafo da nossa redação, que vai ser o segundo de desenvolvimento. Aí nosso tópico frasal é: isso pode explicar, né, porque o Brasil possui essa população carcerária tão grande, e aí depois que ele está no caminho inverso ao que se propõe, que a proposta é reeducar, mas ele está seguindo o caminho contrário. Então, como é que eu vou explicar isso? Olha, vai estar seguindo o caminho contrário e a população ali dentro está sempre aumentando. Por quê? Porque os reclusos não possuem qualificação. Então, vivem em um ambiente que não tem observância aos direitos fundamentais do preso. Convive com facções ali dentro das prisões. Então, esse é o ambiente. Acabamos de falar na possível verdade da teoria determinista. Esse é o ambiente que ele vive. O que é que nós esperamos dele? Então, eu posso escrever assim: isso pode explicar por que o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, o que alerta mais uma vez para como e por que o sistema está no caminho inverso ao que se propõe. Como a maior parte dos reclusos não tem qualificação para o trabalho e grande parte das prisões não oferecem tal direito, os detentos se preparam para continuar no crime. Soma-se a isso o fato de que, dentro da maioria das cadeias, além da exposição a doenças, má alimentação, tratamento agressivo, prevalece o controle de facções que recrutam presos para continuarem nas atividades criminosas quando forem soltos. Bom, e vamos para o nosso quarto parágrafo da nossa redação e o terceiro de desenvolvimento, certo? Porque o primeiro foi a introdução. 3 parágrafos de desenvolvimento, então nosso texto já está com 4 parágrafos. Nós decidimos falar nesse quarto parágrafo, o terceiro parágrafo de desenvolvimento, que a sociedade se sente insegura em readmitir essa pessoa, porque a sociedade sabe que o sistema é falho, não reeducou aquela pessoa, então pode ter reeducado, pode não ter. Então, diante dessa insegurança, a sociedade não o acolhe novamente. Mas aí o que acontece?
Isso aqui é um problema, porque aí ele tem as suas necessidades. E as necessidades de sobrevivência do ex-detento não vão esperar que ele se qualifique. Daí, se não vai esperar, o que vai acontecer? Ele vai continuar praticando o crime. Então, é hora que acontece a reincidência. E isso aí depois está voltando para lá, para poder superlotar mais ainda as cadeias, comprovando também que o sistema, comprovando mais uma vez, que já todo mundo já está sabendo disso, que o sistema prisional é falho, que ele está em crise, que ele não cumpre o papel que deveria. Então, eu posso escrever o meu último parágrafo de desenvolvimento assim. Além de tudo isso, é claro que a hora que você vir a introdução e depois primeiro desenvolvimento, segundo desenvolvimento, você vai ver que essas ideias estão conectadas. Por isso, ó, além de tudo isso, há desconfiança da sociedade em readmitir um ex-detento em seu meio, porque, acima de tudo, sabe-se que o sistema não oferece a reeducação necessária para que ele mude de vida. Contudo, ela não aceita. A sociedade não está aceitando. Mas essa pessoa precisa sobreviver. Então, daí vem o quê? Contudo, as necessidades de sobrevivência de qualquer indivíduo adulto não vão esperar que ele se qualifique para associá-las de um modo legal. Impedido, então, de ser inserido no mercado de trabalho, vê-se forçado à reincidência, confirmando o sistema em crise, praticamente incapaz de ressocializar o indivíduo, o avesso do que deveria ser desde que o indivíduo foi detido, durante e após sua detenção. Ou seja, erra desde o momento que deteve aquela pessoa, porque nós já discutimos isso em outras relações. Muitas, demora ter julgamento, então muitas pessoas ficam detidas ali por um tempo longo e às vezes depois a pena que ele ia receber seria menor do que o tempo que ele ficou esperando para ser julgado. Então, quer dizer, está vendo o erro? A falha do sistema superlota a prisão e ainda uma pessoa que às vezes nem continuaria no mundo do crime, de repente pode ficar vislumbrado por esse mundo aí, de tanto que ele vai ser escolarizado ali dentro. E por fim, então você vai ter os 3 parágrafos de desenvolvimento desse jeito aqui, que nós fizemos 1 a 1 anteriormente, e aí vamos para a conclusão, que é o fechamento das nossas ideias. Nós vamos usar o conectivo, escolher um conectivo conclusivo, nós vamos reafirmar o tema ou a nossa tese, e aí depois nós vamos apontar o que deve ser feito, como e quem deve fazer, certo? Então, o parágrafo vai ter mais ou menos essa substância aqui. Portanto, em face ao sistema que ora predomina no Brasil, é natural afirmar que a reinserção social de ex-detentos é cada vez mais uma fantasia. Então, se o tema era os desafios da reeducação e da reinserção de ex-detentos na sociedade, e se o meu ponto de vista é que do jeito que está atualmente o sistema penitenciário brasileiro, nós não vamos conseguir a reeducação dessas pessoas e reinseri-los na sociedade, então você vê aqui tanto o conectivo conclusivo que não pode faltar, como a reafirmação do nosso ponto de vista mesclado com a tese que a banca nos deu. Então, agora eu vou apontar quem, como e por que deve fazer uma mudança nisso aí. Então, cabe aos dirigentes das prisões, demais autoridades competentes, aí nós já sabemos quem, secretário de Segurança Pública, o governo estadual, o governo federal, cabe a eles fazer o quê? A garantia dos direitos do preso, com tratamento digno. Não adianta a gente bater na tecla de que ele fez coisa errada e tem que ser tratado e assim mesmo. Não adianta. Um dia ele vai voltar. Então é melhor que nós o tratemos como gostaríamos de ser tratado, para ver se desperta nele o lado humano dele. Mas não é só isso. E também nós temos que dar oportunidades de estudo, de trabalho para aqueles que queiram, porque já vimos em outras redações que obrigado ele não é também a trabalhar,
e ou qualificação profissional, porque já vimos que a maioria não tem nem o ensino médio, a maioria. Então, se não tem ensino médio, não tem qualificação profissional. Então, ele pode trabalhar e ou se qualificar profissionalmente para um trabalho futuro. Só assim, então aqui você apresentou quem pode mudar isso e o que deve ser feito, como deve ser feito, porque agora vamos ver o efeito disso. Só assim pode-se esperar o indivíduo realmente recuperado, preparado psicológica e intelectualmente para retornar ao convívio social. Então, é isso que você precisa ter em mente ao fazer um texto dissertativo, certo? Então, que sirva de exemplo os slides estudados aqui, que você treine bastante e espero que você já tenha feito a sua redação e agora confira como é que ela poderia ficar, ok? Então, por hoje é só e não fique olhando o relógio, faça como ele, mexa-se. Vamos lutar, ok? E até a próxima, se Deus quiser.